Introdução à narração do livro de Marcos. Bem-vindo ao Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Este evangelho, atribuído a João Marcos, um companheiro próximo de Pedro, nos apresenta a vida e o ministério de Jesus Cristo, com um foco intenso em suas ações, milagres e sacrifício. Marcos narra com simplicidade e urgência, destacando Jesus como o servo de Deus que veio para redimir a humanidade. Marcos foi escrito por volta do ano 60 ou 70 d.C., possivelmente em Roma, em um período de perseguição aos cristãos. É amplamente aceito que ele tenha registrado os ensinamentos e testemunhos diretos do apóstolo Pedro, oferecendo uma perspectiva vívida e direta sobre a vida de Jesus. Este evangelho foi destinado principalmente aos cristãos gentios, especialmente os romanos, e seu estilo objetivo e dinâmico reflete as necessidades dessa audiência. Ao longo de 16 capítulos, Marcos nos convida a seguir os passos de Jesus, desde o início de seu ministério público até sua morte e gloriosa ressurreição. Ele destaca não apenas o poder de Jesus em seus milagres, mas também sua compaixão pelas pessoas e seu compromisso em cumprir a vontade de Deus. Prepare-se para uma jornada transformadora. Enquanto você ouve o Evangelho de Marcos, será desafiado a refletir sobre o que significa seguir a Jesus com fé e obediência. Antes de começar, lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar outros livros da Bíblia em áudio, estudos bíblicos e muito mais. Agora vamos juntos ouvir o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. O ministério de João Batista. 1:8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro ao redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus, 9:13. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo vindo de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo, saindo da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O início do ministério de Jesus, 1:14-20. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Jesus ensina e cura em Cafarnaum.
21, 34. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus, entrando na sinagoga, ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois, com autoridade, ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então ele, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela os servia. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Jesus ora e pregou-a na Galileia. 35-39. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. A cura de um leproso, 45. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera, de maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Jesus cura um paralítico em Cafarnaum, 12. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe:
levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de maneira que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O chamado de Levi e a refeição com os publicanos. 2:13-17. E saiu outra vez para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus à mesa em casa dele, também estavam à mesa muitos publicanos e pecadores com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A questão do jejum, 2:18-22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e os teus discípulos não jejuam? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. De outra maneira, o remendo novo rompe o velho, e a rotura se faz maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra maneira, o vinho novo rompe os odres, e o vinho derrama-se, e os odres perdem-se. Mas o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Jesus é Senhor do sábado, 2:23-28. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vê, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, dos quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 3. A cura de um homem com a mão ressequida. 3:1-6. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando a Jesus se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles calaram-se. E olhando para eles em redor, indignado e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. As grandes multidões seguem Jesus, 3:7-12. Mas Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e da além do Jordão, e os que habitavam ao redor de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele.
E ele disse aos seus discípulos que sempre lhe aprontassem um barco, por causa da multidão, para que não o apertassem. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal lançavam-se sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. A escolha dos 12 apóstolos, 3:13-19. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote, a Judas Iscariotes, o que o traiu, Jesus e as acusações dos escribas, 3:20-30. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E os seus, ouvindo isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: está possesso de Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. E bem, assim, todas as blasfêmias com que blasfemarem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. A família de Jesus, 3:31-35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Evangelho de Marcos, capítulo 4. A parábola do semeador. 4:1-9. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de modo que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O propósito das parábolas. 4:10-12. Quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12,
interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. A explicação da parábola do semeador, de 4, 13, 20. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. A lâmpada e o candelabro, 4, 21, 25. E disse-lhes: Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Não vem antes para ser colocada no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes mais: Atentai no que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A parábola da semente que cresce, 4, 26, 29. E disse: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda, 4, 30, 34. E dizia: Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus acalma a tempestade. 4:35, 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Evangelho de Marcos, capítulo 5, a cura do endemoniado Geraseno, e 5:1-20. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia dominar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ora, andava pastando ali perto, no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. A cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo, de 5:21-43. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra virtude, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Por que incomodas ainda o mestre?
E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Jesus em Nazaré, 6, 1, 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele, e Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma maravilha, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. A missão dos 12, 6, 7, 13. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. A morte de João Batista, 6, 14, 29. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias. E ainda outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: Este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. Porque o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando um dia oportuno, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e principais da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe:
tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei um carrasco, mandou que lhe trouxessem a cabeça. Ele foi, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato, e deu-a à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. A alimentação dos 5.000, 6, 30, 44. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: O lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias ao redor e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide e vede. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem todos assentar-se em grupos sobre a relva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e os deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e se fartaram. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar, 6:45-52. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E viu que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. E perto da 4ª vigília da noite, dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e se perturbaram. E logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E terminando a travessia, chegaram à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o povo o reconheceu. E percorrendo toda a região ao redor, começaram a trazer em leitos os que estavam enfermos, para onde ouviam que ele estava.
E onde quer que entrava, ou em aldeias, ou cidades, ou campos, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Evangelho de Marcos, capítulo 7. A tradição dos anciãos. 7, 1, 13. E reuniram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, censuraram-nos. Pois os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam do mercado, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de bronze. Então, os fariseus e escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos impuras? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, é corbã, isto é, oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse nada mais lhe faz. Anulais assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. O que contamina o homem. 7, 14, 23. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós, todos, e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. E ele lhes disse: também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A fé da mulher cirofenícia. 7, 24, 30. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar-se os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. A cura de um surdo-mudo. 7,
37. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a alimentação dos 4.000, 8:1-10. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E logo entrou no barco com os seus discípulos, e foi para os confins de Dalmanuta. O pedido de um sinal. 8:11-13. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe, para o tentarem, um sinal do céu. E Jesus, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes, 8:14-21. Eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais que não tendes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida, 8:22-26. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele o fez olhar para cima, e ficou restaurado,
e via cada homem claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. A confissão de Pedro. 8, 27, 30. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, e outros um dos profetas. E ele lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, dizendo-lhe: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Jesus prediz sua morte e ressurreição. 8, 31, 33. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E dizia abertamente estas palavras. Então Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O custo de seguir a Jesus, 8, 34, 38. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. A transfiguração de Jesus, 9, 1, 13. Disse-lhes ainda: Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes e extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo de ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser desprezado. Mas digo-vos que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. A cura de um jovem possesso, 9, 14, 29. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles.
E logo que toda a multidão o viu, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. 9:30, 32. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e ele não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo: quem é o maior? 9:33, 37. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. 9:38, 41. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Advertências contra o pecado. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga.
E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares na vida coxo do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho só do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal. Mas, se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Evangelho de Marcos, capítulo 10. O ensino de Jesus sobre o divórcio, 10:1-12. E levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, pela região além do Jordão. E ajuntaram-se a ele outra vez as multidões, e como tinha por costume, ensinava-lhes outra vez. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os 2 uma só carne, e assim já não serão 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, os seus discípulos lhe perguntaram outra vez acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher repudiar seu marido e casar com outro, também comete adultério. Jesus e as crianças. 10, 13, 16. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. O homem rico, de 10, 17, 31. E saindo ele para o caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis.
E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e os derradeiros serão primeiros. Jesus prediz sua morte pela terceira vez, 10:32, 34. Iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles se espantavam, e seguindo-o, estavam atemorizados. E tornando a tomar de parte os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe haviam de sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregá-lo-ão aos gentios, e hão de escarnecê-lo, açoitar e cuspir nele, e matá-lo, e ao terceiro dia ressuscitará. O pedido de Tiago e João, 10:35, 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram-lhe: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, do cálice que eu bebo, bebereis, e com o batismo com que eu sou batizado, sereis batizados. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem está preparado. E os 10, ouvindo isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das nações as dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A cura do cego Bartimeu, 10:46, 52. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Evangelho de Marcos, capítulo 11. A entrada triunfal em Jerusalém, 11:11. E quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui.
E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam-lhes como Jesus tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que vinham atrás clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém e no templo, e tendo observado tudo ao redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. A maldição da figueira, 11, 12, 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. A purificação do templo, 11, 15, 19. E chegaram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo-lhes: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a fizestes covil de ladrões. E os principais dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam um modo de o matar, porque o temiam, visto que toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. O ensino sobre a figueira, 11, 20, 26. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. A autoridade de Jesus é questionada, 11, 27, 33. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então o não crestes? Mas, se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como verdadeiramente profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Evangelho de Marcos, capítulo 12. A parábola dos lavradores maus. 12, 1, 12. E começou a falar-lhes por parábolas.
Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu um lagar e edificou uma torre. Depois, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E a seu tempo enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Mas eles, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e a este feriram na cabeça e o injuriaram. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele ainda um único filho amado, enviou-o também a eles, dizendo: A meu filho terão respeito. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que ele dizia contra eles essa parábola. E deixando-o, retiraram-se. A questão do imposto a César. 12, 13, 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com a aparência dos homens, antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram, e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. A questão da ressurreição, 12, 18, 27. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, o irmão dele tomasse a mulher e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou uma mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou, e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós, por não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porque quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos que ressuscitam, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. O grande mandamento. 12, 28, 34. E aproximando-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que ele tinha respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava perguntar-lhe. A superioridade de Cristo sobre Davi. 12, 35, 37. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Logo, o próprio Davi o chama Senhor. Como, pois, é seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Advertências contra os escribas, 12, 38, 40. E dizia-lhes na sua doutrina: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. A oferta da viúva pobre, 12, 41, 44. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava como a multidão lançava dinheiro na arca, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade, vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançaram na arca do tesouro, porque todos ali lançaram do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Evangelho de Marcos, capítulo 13. O sermão profético, a destruição do templo. 13, 1, 2. Ao sair do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Jesus respondeu: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os sinais do fim, 13, 3, 13. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? Jesus começou a dizer-lhes: Olhai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e haverá fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos tribunais, e sereis açoitados nas sinagogas, e sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, nem o prepareis, mas naquele momento será dado o que haveis de dizer. Pois não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. A grande tribulação, 13, 14, 23.
Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que foi mencionada pelo profeta Daniel, posta onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça, nem entre para tirar algo de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, pois naqueles dias haverá tribulação tal como nunca houve desde o princípio da criação que Deus fez até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Mas vós, vede que vos tenho dito tudo antes. A vinda do Filho do Homem, 13:24, 27. Mas naqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. A parábola da figueira, 13:28, 31. Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A necessidade de vigiar, 13:32, 37. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ao partir para longe, deixou sua casa, deu autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando o Senhor da casa virá, à tarde ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou pela manhã, para que, vindo de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Evangelho de Marcos, capítulo 14. O plano para matar Jesus, 14:1-2. Faltavam 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães asmos. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam prender Jesus por meio de um ardil e matá-lo. Eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia, 14:3-9. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro contendo um unguento de nardo puro muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o unguento sobre a cabeça de Jesus. Alguns, indignados, diziam entre si, para que esse desperdício de unguento? Este unguento poderia ser vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra, pois os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Judas concorda em trair Jesus. 14:10-11. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro.
e Judas buscava uma oportunidade para traí-lo. A última ceia, 14:12-26. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: "Onde queres que vamos preparar para comeres a Páscoa?" Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: "Ide à cidade, e um homem carregando um cântaro de água vos encontrará. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali fazei os preparativos." Os discípulos saíram, chegaram à cidade e encontraram tudo como ele lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus veio com os 12. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse: "Em verdade vos digo que um de vós que come comigo me trairá." Eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um após outro: "Por acaso sou eu?" Jesus respondeu: "É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não houvesse nascido." Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo: "Tomai, comei, isto é o meu corpo." Depois tomou o cálice, deu graças e deu-lhes, e todos beberam dele. Ele lhes disse: "Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo no reino de Deus." Depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a negação de Pedro, 14:27-31. Jesus disse-lhes: "Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia." Pedro disse: "Ainda que todos se escandalizem, eu jamais." Jesus respondeu: "Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes." Mas Pedro insistia: "Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei." E todos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani, 14:32-42. Chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: "Sentai-vos aqui enquanto eu oro." Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Disse-lhes: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai." Ele foi um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, aquela hora passasse dele. E disse: "Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres." Voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: "Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Retirou-se novamente e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, encontrou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Pela 3ª vez ele voltou e disse-lhes: "Ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o que me trai está próximo." A prisão de Jesus. 14. 43-52.
Enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. O traidor havia combinado com eles um sinal, dizendo: "Aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o sob guarda segura." Assim que chegou, aproximou-se de Jesus e disse: "Mestre, mestre!" E o beijou. Então eles lançaram mãos sobre Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam presentes puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse: "Saístes com espadas e varapaus para prender-me como se fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras." Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem seguia a Jesus, vestindo apenas um lençol. Quando tentaram prendê-lo, ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus diante do Sinédrio. 14:53-65. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, onde se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro o seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e sentou-se com os guardas, aquecendo-se junto ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. Alguns levantaram-se e testemunharam falsamente, dizendo: "Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos." Mas nem mesmo assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio e perguntou a Jesus: "Nada respondes ao que estes testemunham contra ti?" Mas ele permaneceu em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote perguntou-lhe novamente: "És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito?" Jesus respondeu: "Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu." O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: "Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Todos o condenaram como réu de morte." Então alguns começaram a cuspir nele. Cobriram o seu rosto, deram-lhe murros e disseram: "Profetiza." E os guardas o levaram batendo nele. Pedro nega Jesus. 14:66-72. Enquanto Pedro estava embaixo, no pátio, uma das servas do sumo sacerdote veio e, vendo Pedro a aquecer-se, olhou para ele e disse: "Tu também estavas com Jesus, o Nazareno." Mas ele negou, dizendo: "Não sei, nem entendo o que dizes." E saiu para o alpendre. E o galo cantou. Quando a serva o viu novamente, começou a dizer aos que estavam ali: "Este é um deles." Mas ele negou outra vez. Pouco depois, os que estavam ali disseram novamente a Pedro: "Certamente tu és um deles, porque és galileu, e a tua fala te denuncia." Então ele começou a praguejar e a jurar: "Não conheço esse homem de quem falais." Imediatamente o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se do que Jesus lhe dissera: "Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes." E pensando nisso, chorou. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Jesus é entregue a Pilatos. 15:1-5. Logo pela manhã, os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, reuniram-se em conselho. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Tu o dizes." Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas.
Pilatos perguntou-lhe novamente: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos ficou admirado. Jesus é condenado à morte. 15:6-15. Era costume soltar-lhes um preso durante a festa, qualquer que eles pedissem. Havia um homem chamado Barrabás, que estava preso com outros rebeldes, que haviam cometido um assassinato durante uma insurreição. A multidão, subindo, começou a pedir a Pilatos que fizesse como de costume. Pilatos respondeu: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que soltasse antes Barrabás. Pilatos perguntou-lhes novamente: Que quereis, pois, que eu faça ao que chamais rei dos judeus? Eles clamaram novamente: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal fez ele? Eles, porém, clamaram ainda mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados escarnecem de Jesus. 15:16-20. Os soldados levaram Jesus para dentro do pátio, isto é, o pretório, e reuniram toda a coorte. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre ele. Começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, o adoravam em zombaria. Depois de o terem escarnecido, tiraram dele a púrpura, vestiram-no com suas próprias roupas e o levaram para crucificá-lo. A crucificação, 15:21-32. Forçaram um homem que passava vindo do campo, Simão Cireneu, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Levaram-no ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram. A inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele, crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam o insultavam, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas, zombavam dele, dizendo uns aos outros: Salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus, 15:33-41. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: Eis que chama por Elias. Um deles correu, molhou uma esponja em vinagre, colocou-a numa vara e deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Também estavam ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, que o haviam seguido e servido quando ele estava na Galileia, e muitas outras que haviam subido com ele a Jerusalém. O sepultamento de Jesus, 15:42-47. Ao cair da tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, veio José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus.
Ele teve coragem e foi a Pilatos, pedindo o corpo de Jesus. Pilatos, admirado de que já tivesse morrido, chamou o centurião e perguntou se já estava morto. Informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Então José comprou um lençol, tirou Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha. Depois, rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi colocado. Evangelho de Marcos, capítulo 16. A ressurreição de Jesus, 16, 1, 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, viram que a pedra já estava removida e era muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de branco, e ficaram assustadas. Ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Elas saíram e fugiram do sepulcro, pois estavam tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. As aparições de Jesus, 16, 9, 14. Havendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi e anunciou isso aos que haviam estado com ele, enquanto estavam tristes e chorando. Eles, ouvindo que Jesus vivia e fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, apareceu em outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo. Eles voltaram e anunciaram aos demais, mas também não acreditaram. Mais tarde, apareceu aos 11, enquanto estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto ressuscitado. A grande comissão, de 16, 15 e 18. Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. A ascensão de Jesus, 16, 19, 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles saíram e pregaram por toda parte, cooperando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Fez poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Conclusão do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos nos conduz a uma jornada extraordinária pela vida,
ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Escrito com uma narrativa direta e poderosa, Marcos apresenta Jesus como o servo de Deus, aquele que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Neste livro, testemunhamos os ensinamentos profundos de Jesus, suas curas miraculosas, seu domínio sobre as forças da natureza e sua compaixão pelas multidões. Marcos destaca o chamado ao discipulado, desafiando-nos a negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. A conclusão deste evangelho nos lembra do triunfo de Jesus sobre a morte, mostrando que a ressurreição é a esperança central da fé cristã. O convite de Jesus se estende a todos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este é o legado deixado por Marcos, um testemunho vivo do poder transformador do Filho de Deus. Ao final desta narração, convidamos você a refletir sobre tudo o que foi ouvido e a buscar, cada vez mais, um relacionamento profundo com Deus. A mensagem de Marcos é clara: Cristo vive, e o seu reino é para aqueles que creem e o seguem de todo o coração. Antes de encerrar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seu comentário sobre o que mais te marcou neste evangelho e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe abundantemente.